paz, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Neemias, capítulo de número 7. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens baseada no livro de Esdras e Neemias. Hoje, portanto, capítulo de número 7. Esse capítulo é um tanto quanto extenso no número de versos, mas a gente vai dar um pequeno pulo. Capítulo 7, versículo de número 1, que diz assim: Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém, pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Namani, Mardoqueu, Bilzã, Bisperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Agora, vamos para o versículo de número 70. Enquanto você dá uma olhada aí para chegar no 70, você vai ver uma extensa lista de genealogias, que depois nós vamos mencionar, mas vamos para o verso 70, que diz assim: E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos e em prata 2.000 arratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo o Israel nas suas cidades. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. O título da pregação dessa manhã, como eu falei, dando sequência à nossa série, ou seja, todos os capítulos eles estão interligados uns com os outros e ainda alguns de forma espaçada. Mas o título é o seguinte: o povo de Deus é um povo de comunidade. É algo que nós já temos visto no livro de Neemias, que é acerca da comunidade como povo de Deus. O primeiro verso que nós lemos, ele tem a seguinte expressão: Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas. Nós lembramos que no capítulo 6, o último capítulo que o nosso pastor pregou, ele finalizou dizendo que o muro estava levantado, mas as portas ainda não tinham sido edificadas. Então imaginemos nós, um grande muro sem portas, ele não oferece defesa. E era então algo muito importante. Porém, o capítulo de número 7, o primeiro verso, ele já diz o seguinte: Acabou-se, pois, o muro. O grande trabalho, o trabalho mais árduo, o trabalho que mais exigiria esforço, terminou. Então,
ele ainda ressalta: e eu levantei as portas. Ou seja, as portas faziam parte do muro, e no momento que elas estão levantadas, o trabalho do muro ele está concluído. Foi isso que Neemias fez, e é por isso que ainda hoje ler sua história continua emocionante. Aquilo que nos capítulos anteriores nós lemos que era algo humanamente impossível, que nós vemos que havia uma destruição total, generalizada, pedras extremamente gigantes que compunham o muro estavam enterradas, porque ao longo dos anos o tempo foi passando e eles foram ficando cada vez mais enterrados, cada vez mais lixo, tudo estava desestruturado na cidade. Então, o feito de em 52 dias terem sido levantados os muros de Jerusalém, a cidade destruída, é algo realmente que é uma história que nos emociona do ponto de vista pessoal de Neemias e também do ponto de vista coletivo do povo de Deus, a forma como as coisas se deram para que o muro fosse edificado. Nós vemos que um grande líder que devotou sua vida, suas finanças, seu tempo e suas habilidades em prol da missão de servir ao povo de Deus. Por que a história de Neemias é interessante? Porque ele foi um grande líder. Ele edificou algo que humanamente era impossível, e para que isso fosse possível, nós vemos que Neemias tinha uma característica que nós temos ouvido ao longo dos últimos sermões, que ele era um homem de oração. Ele era alguém que era devoto a Deus, mas ele não apenas tinha uma devoção pessoal a Deus, mas a partir da sua comunhão com Deus, a partir da sua devoção pessoal, o que Neemias faz, ele age. E de que forma? Ele devota também a sua vida nesta missão que é servir ao povo de Deus, que é lá no início, quando ele se apresenta diante do rei, e o rei diz o seguinte: você está triste, mas você não está doente, então a tua tristeza é uma tristeza de coração. E ali nós vemos que começa a desenrolar todo o plano de Deus para a nação de Israel. E Neemias, então, na sua devoção de vida, ele devota as suas finanças, o seu tempo e as suas habilidades em prol da missão. Ele tinha aquele chamado divino para realizar esta obra, e ele então se empenha com tudo aquilo que ele tem para que a obra fosse realizada. E dentre este empenho eu destaquei alguns. Neemias entregou as suas finanças, ele entregou o seu tempo e também as suas habilidades. E uma das grandes habilidades que nós vemos é a liderança. A forma como ele liderou o povo, a forma como ele enfrentou os inimigos do povo de Deus, a forma como ele resolveu os conflitos, como ele engajou, como ele motivou, animou o povo que estava desmotivado e desanimado. Para quê? Para cumprir a missão de edificar os muros. Nós vemos que quando ele vai para Jerusalém, ele vai com esse único objetivo: reconstruir o imenso e arruinado muro de Jerusalém. Então, por mais que hoje nós vamos falar acerca de comunidade, acerca de ser povo de Deus, nós não podemos deixar passar em branco que Deus sempre usará alguém para realizar a sua obra. Deus sempre vai usar alguém para realizar a sua obra. É óbvio que nós temos o povo de Deus como algo coletivo, mas alguém precisa ser usado por Deus para determinadas tarefas específicas. Então nós vemos que em Neemias nós encontramos características que também nós devemos encontrar na nossa vida. Por exemplo, quanta perseverança! Lhe faltavam recursos, lhe faltava mão de obra, lhe faltava conhecimento, mas ele perseverou. Quanta coragem, porque ele enfrentou inimigos que primeiro, dissimuladamente, tentavam enganá-lo, depois o ameaçaram e depois se infiltraram no meio do povo para que o povo se voltasse contra Neemias, mas de forma corajosa ele enfrentou os seus inimigos. E um determinado autor, ele escreve o seguinte acerca de Neemias: sua fé é daquelas que move montanhas. A confiança em Deus lhe deu coragem para seguir adiante,
apesar das nuvens de oposição à sua volta. Neemias defendeu com ousadia a causa justa e desprezou aquilo que inspirava medo. A coragem de Neemias o ajudou a alcançar novos patamares de conquista. Armado com essa fortaleza, transformou obstáculos em oportunidades e provações externas em triunfos pessoais. Ele é um homem de Deus dotado de muitas qualidades. E nós vemos que quando ele vai chamar outras pessoas para realizar os trabalhos que deveriam ser realizados, ele segue o mesmo padrão da vida dele. Ele procura pessoas fiéis, tementes a Deus, para realizar a obra de Deus. Se houve um momento em que, apesar de todas as características boas, Neemias pudesse ali, de alguma forma, ser tentado a receber os elogios, ou o mérito, o crédito daquele sucesso, de tudo aquilo que ele estava realizando, foi quando a construção estava concluída. Como nós lemos aqui no capítulo de número 7, versículo de número 1. Depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e então estabeleci tudo o que era necessário. Aqui, Neemias poderia chegar naquele momento de dizer assim: chega, deu, parei, acabei. O sucesso, ele está garantido. Tudo o que eu vim fazer, eu realizei com, digamos assim, nota máxima, com muitos créditos. Poderia ser dito que Neemias, ele tinha o sucesso nas suas mãos, porque a obra estava concluída. Mas nós vemos que o texto que nós lemos hoje não foi o que ele fez. Ele não tomou para si este crédito. E isso demonstra que em Neemias nós temos um exemplo de grandeza moral e espiritual. Grandeza moral porque ele nunca cedeu às pressões daqueles que se opunham ao povo de Deus. Ele não cedeu nem mesmo quando eles o bajulavam, nem mesmo quando eles diziam para ele o grande sucesso que ele havia conquistado e que agora os outros povos queriam participar deste sucesso. Então nós vemos que há uma grandeza moral. Ele reconhece em Deus o mérito do seu sucesso. Há uma grandeza espiritual porque ele sempre ora antes de tomar uma decisão. Ele sempre ora em cada passo que ele vai dar. E uma das principais características espirituais da vida de Neemias é essa: ele é um gigante espiritual. Ele tem na sua vida algo que demonstra que as suas decisões são tomadas de forma sábia, conforme a vontade de Deus, porque ele estava em constante comunhão com Deus. E é este personagem que está liderando o povo de Deus, que está liderando esta comunidade que se está iniciando para servir a Deus. Então, sem dúvida, ele precisa ser o modelo, o exemplo. É então que nós chegamos no verso de número 1. A conclusão dos muros não significa o fim do perigo. O fato de a cidade ter os seus muros levantados, as portas já estarem fechadas, não é o todo, não é o suficiente. Por quê? Havia ainda inimigos nas províncias circundantes e traidores em potencial dentro da comunidade. E medidas tinham que ser tomadas imediatamente para a segurança da cidade. Por mais que aquilo que era necessário fazer tinha sido feito, todavia os inimigos continuavam ao redor. Este fato não mudou. E ainda mais, nós vemos que, como o pastor pregou também no último sermão, haviam traidores dentro da própria comunidade, dentro da cidade de Jerusalém. Então ele não podia descansar como se tudo estivesse resolvido. Pelo contrário, as medidas de segurança para a cidade, elas ainda tinham que ser modificadas, melhoradas. Elas ainda deviam ser implementadas para que realmente o povo de Deus pudesse estar ali com tranquilidade. Verso de número 2. Final do verso 1. Ele diz que foram estabelecidos porteiros, cantores e os levitas.
Verso de número 2. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Então o que nós encontramos é que Neemias não apenas lidera, mas ele precisa colocar pessoas em locais estratégicos, em posições de liderança, para que eles também liderem acerca da cidade. Por quê? Nos lembremos capítulo de número 1, o rei pergunta: mas quanto tempo você precisa para ir lá, realizar aquela tarefa e voltar? Porque Neemias não vai poder ficar em Jerusalém, ele é copeiro do rei. Então o que ele está fazendo aqui é o quê? Já dando as diretrizes para que a cidade funcione sem a presença dele. Nós vemos que ele coloca o seu irmão Hanani como o líder do governo civil. É aquele que vai cuidar da parte civil da cidade. E ele também coloca Hananias como chefe da fortaleza, ou, digamos assim, como chefe militar, aquele que vai cuidar da segurança da cidade. Versículo de número 3 diz assim: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um na sua casa. Nós vemos que a estratégia dele é o seguinte: as portas, elas só vão se abrir quando o sol já estiver alto, ou quando nós já estivermos total visibilidade, quando nós pudermos controlar quem entra e quem sai. E as portas, elas devem ser fechadas antes que o sol se ponha, para que nenhum inimigo durante a noite, digamos assim, com menos visibilidade, nenhum inimigo na parte noturna possa entrar na cidade sem que nós possamos ver. E por isso que ele põe porteiros. Porteiros foram designados para controlarem o acesso à cidade. Como eu falei para vocês, do versículo de número 8 ao versículo de número 69, nós temos ali uma imensa lista. E no verso de número 45, nós vemos que os porteiros eram os guardas. Eles guardavam tanto a entrada da cidade, quanto também havia guardas no templo. E dentre os moradores de Jerusalém, guardas foram postos nas vizinhanças dos seus lares como uma precaução adicional. Exceto a luz do dia, todas as entradas da cidade foram fechadas e barradas. Então, ele não apenas edifica o muro, ele não apenas coloca as portas como segurança, mas ele ordena como que as portas serão abertas e fechadas. E mais, ainda diz que ele colocou guardas na frente das casas como uma precaução adicional. Ou seja, cada um é responsável por sua própria casa. Por mais que existam guardas que estão fazendo a ronda, que estão circulando, que estão abrindo e fechando as portas, cuidando quem entra e quem sai, ainda assim ele coloca esta precaução adicional. Nas casas, nos lares, cada um é responsável pelo cuidado. E por isso então que, fora a luz do dia, as portas dos portões sempre estavam fechados. São precauções que ele está tomando para quê? Para que a cidade tenha um funcionamento normal. Nós vamos ver que, no versículo de número 4, a cidade era larga de espaço e grande. O território, ele era muito grande, havia bastante local para moradias, porém, olha o que diz o verso de número 4. Pouco povo habitava ali, e ainda as casas não estavam edificadas. Por mais que as coisas parecem estar no seu devido lugar, ainda assim havia poucos moradores em Jerusalém. Havia muito espaço livre. É como se, imaginemos nós que aqui é uma casa, lá no Bourbon fosse outra casa, lá não sei aonde outra casa. Havia muito espaço livre. Então, o novo muro em torno de Jerusalém poderia ser verdadeiramente eficiente somente quando a cidade estivesse plenamente restaurada e repovoada. E esta parte do repovoamento é parte central dentro do capítulo 7. Por quê? Neemias convocou os nobres, os magistrados e o povo com o propósito de elaborar um plano. E que plano é esse? Repovoar a cidade. Aqueles que moravam fora da cidade pudessem passar a morar dentro da cidade. Por quê? Agora havia segurança.
Só que esse plano ele não é muito bem entendido dentro do capítulo 7. E por isso, nós vamos precisar de um auxiliar, que é o capítulo de número 11, versículo 1 e 2. Gostaria que os irmãos abrissem para lermos juntos. Capítulo de número 11, verso 1 e 2. Que diz assim: E os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Aí, aproveitando que nós estamos no capítulo de número 11, passa o olho rapidinho nos versos seguintes. Vai dando uma olhada e você vai ver que o capítulo 11 ele é uma outra lista. Mais uma lista de genealogia de pessoas que fizeram e moraram em algumas cidades. Então aqui eu vou abrir um parêntese para que a gente possa se localizar. O capítulo de número 7, ele fala sobre esta lista. E se nós lermos Esdras capítulo 2, a lista é exatamente igual. Esdras 2 e Neemias 7 têm a mesma lista. Por quê? Nós vemos o seguinte: Esdras, quando ele escreve a sua lista no capítulo 2, ele tem uma premissa em mente: quem é judeu? Então ele está tratando do ponto de vista religioso, quem é o povo de Deus? E aí então, no capítulo 2, ele faz toda a lista, dizendo assim, ó, fulano, beltrano, ciclano, são povo de Deus. Agora, quando nós lemos a mesma lista no capítulo de número 7, nós vemos Neemias com uma outra premissa, que é quem está disponível para repovoar a cidade. Então, ele pega, e agora ele não faz nome por nome no sentido de quem é judeu, mas ele diz assim, ó, estes mesmos judeus, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma lista com divisão de tarefas, e os nomes são os mesmos, mas agora no capítulo 7 eles têm funções. Então as pessoas de Esdras 2, elas têm funções no capítulo de número 7. E aí nós vemos que dentro do capítulo 7, nós temos versos 6 e 7, os líderes originários. No verso de número 8 a 38, os judeus leigos. No verso 39 a 42, quem eram os sacerdotes. Então veja, os sacerdotes, o nome deles também está em Esdras 2. Mas agora aqui eles não estão simplesmente como judeus, mas sim como sacerdotes. Verso 43, os levitas. Verso 44, quem são os cantores. No verso 45, os guardiões da porta. No verso 46 a 56, quem são os servos do templo. Nos versos 57 ao 60, os descendentes dos servos de Salomão. E no verso 61 a 65, pessoas que têm uma descendência questionável, que não tem como se verificar qual é a sua real procedência. Então, nós vemos que Esdras 2 e Neemias 7, eles têm duas listas iguais, com intenções diferentes. Porém, no verso de número 4, quando ele diz ali que a cidade era larga, tinha bastante espaço, porém pouco povo e poucas casas haviam, ali é um plano. E qual é o plano? Repovoamento. Só que esse repovoamento ele só vai estar descrito no capítulo de número 11, que é os versículos que nós lemos. O que ele diz ali? Qual é a estratégia que Neemias usa? Bom, de cada 10, 1 vai morar dentro da cidade. E primeiro, quem é voluntário? Algumas pessoas se voluntariaram. Não sei se é eu. Não, tá. Então, em primeiro lugar, algumas pessoas se voluntariaram. E o versículo de número 2 diz o seguinte: e o povo se alegrou com aqueles que foram voluntários. Mas os voluntários, como normalmente é comum, nunca são suficientes para executar todo o trabalho. Então o que eles fazem? Eles lançam sorte. E eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é uma forma de seleção em que eles entendem que Deus está separando algumas pessoas para aquele trabalho. Então qual foi a questão? De cada 10, 1, ou seja, 10%, vai morar dentro da cidade. E então o capítulo de número 11, ele lista quem são essas pessoas que saíram das suas cidades e foram morar em Jerusalém.
Então eu já adianto para vocês aqui que quando nós chegarmos lá no capítulo 11, ele não será pregado, porque eu já estou mostrando qual era a intenção. O que nós lemos é que o plano era esse. Como que Neemias vai povoar a cidade? Oferecendo quem quer morar lá dentro, e se não for pessoa suficiente, eles então vão lançar sortes para ver quem Deus está escolhendo para morar lá dentro. Então nós vemos que esse 10% dos moradores que ele tem intenção de morar lá. A cidade de Jerusalém era esparsamente povoada ao tempo da reconstrução do muro, porém poucas pessoas ali viviam, haviam poucas casas, e eles precisavam ter mais casas para que as pessoas morassem. O fato estas casas não estavam edificadas, não havia condições das pessoas morarem. Eles precisavam então edificar as casas. Significa que não haviam casas novas, só haviam as casas antigas. É possível que Neemias tenha levado a efeito um registro genealógico de algum tipo em conexão com seu programa de restauração de Jerusalém. Ele está ali conciliando as genealogias, quem são as pessoas, com a necessidade. Precisamos que estas pessoas morem em Jerusalém. É então que nós vemos o versículo de número 4. Vamos ao versículo de número 5. Então o meu Deus pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia, Esdras capítulo número 2, dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: quem são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então aqui ele basicamente fecha e resume o que ele está mencionando. De onde que vem essa lista? Vem lá daqueles que Esdras 2 citou, e é o que nós encontramos então essa lista. A razão de Neemias, qual foi a questão? O que ele faz? Ele convoca os líderes e o povo de Jerusalém. Pode ter sido para que lançasse sorte e não apenas o registro da genealogia. Eu não quero só deixar aqui marcado quem mora em Jerusalém. Não, mas eu quero que Deus, através da sua boa vontade, selecione aqueles que vão morar em Jerusalém. E para isso, por último, versículo 70 ao versículo de número 73, nós vemos o quê? Que para que as pessoas morassem, para que tivesse condição de comunidade, para que ali, dentro de Jerusalém, o povo fosse um povo de verdade, e não apenas um ajuntamento de pessoas, nós vemos que, versículo 70 ao 73, eles separam recursos, eles separam aquilo que é necessário para reedificar todas as construções. Nós vemos que o próprio Neemias, ele dá parte dos recursos, os nobres, os magistrados, e aí nós vemos então que boa parte dos recursos que eles precisavam está citada aqui do versículo 70 ao versículo de número 73. Por quê? Porque sem dinheiro ninguém faz nada. Esse é um princípio que existe desde o início. Sem recurso financeiro, meus irmãos, nenhuma obra pode ser edificada, nenhuma casa pode ser levantada. O salário dos trabalhadores, aqueles que dependiam estritamente daquilo que era doado pelo povo, só viria do bolso dos irmãos. Essa é uma mensagem que nós sempre encontraremos na Bíblia Sagrada. Se nós temos problemas em lidar com dinheiro, em falar sobre dinheiro, em ficar com aquele receio, a Bíblia Sagrada não tem. Ela lida de forma muito transparente e de forma muito tranquila acerca disso. O povo de Deus, ele precisa de recurso. E onde está o recurso? No bolso do povo de Deus. E é a crença de que Deus, ele sempre suprirá as nossas necessidades. Por isso então aqui que ele termina dizendo o quê? Que o povo trouxe recursos para o repovoamento de Jerusalém. Dito isso, então, feitos esses parênteses, colocado Esdras 2, Neemias 7, Neemias 11, e qual era o propósito do repovoamento, qual era a função, a ideia de que muros edificados, portas levantadas, sem pessoas morando, não existe comunidade. Pessoas morando simplesmente por uma mera formalidade, não existe comunidade. E nós vemos que Neemias chama homens, líderes, tementes a Deus,
que tinham o mesmo propósito do que ele, que é a edificação do povo de Deus. Veja bem, se o propósito não era que a comunidade crescesse, Neemias podia chamar qualquer um. Contrata ali o melhor que pode fazer uma reconstrução, construir as casas, organizar, pagar salário para todo mundo, mas não, o que ele faz? A ideia não é meramente só ter um ajuntamento de pessoas, mas é ter o povo de Deus. E as genealogias, elas têm esse propósito, mostrar que quem está ali dentro é o povo de Deus. Então, a mensagem principal deste texto, ou a palavra principal é comunidade. Por isso, a grande importância de pertencer a uma comunidade para vivermos na fé. Nós precisamos entender que a comunidade, ela é importante para que nós possamos viver a nossa fé. Porque vejamos bem, qual era um dos grandes problemas? Não é que não existiam pessoas em Jerusalém. Não é que não existiam pessoas nas cidades ao redor de Jerusalém. É que eles não estavam vivendo a sua fé. E no momento em que ele coloca porteiros, sacerdotes, levitas, cantores, todos os servos do templo, o que ele está dizendo? Nós estamos nos estruturando como uma comunidade que serve a Deus. Nós estamos estruturando para que nós possamos viver e também viver a nossa fé. Não é simplesmente viver como pessoas, mas viver como pessoas que são o povo de Deus, que são filhos de Deus. Por isso essa grande importância. Nós vemos isso na arrecadação voluntária de fundos, na disponibilidade e cuidado de pessoas para que vigiassem, organizassem e se revezassem na segurança da cidade. Ele não está pagando mercenários para que tomem conta. Não, ele está organizando um povo, comunidade, para que o próprio povo fosse os beneficiários desta comunidade. Então, ele arrecada fundos, ele organiza a segurança da cidade, ele organiza a religiosidade, ele organiza as funções civis para dizer o seguinte: dentro de Jerusalém, nós já estamos aptos a viver como povo de Deus, coisa que até então não era possível. É por isso que dentro e rapidamente deste contexto existem estes pontos. Agora, diante de tudo isso, o que nós somos ensinados hoje? Vamos então às nossas aplicações. E para a alegria de vocês, hoje eu tenho poucas aplicações, então não pretendo ir muito longe. Meus irmãos, em primeiro lugar, Deus nos criou como seres sociáveis. Primeiro princípio, lá no Jardim do Éden, nós não fomos criados para estarmos só. Nem como, digamos assim, pessoas comuns, muito menos como o povo de Deus. Deus nos criou como seres sociáveis. Nós vemos que quando Jesus ele vai resumir a lei e os profetas, ele fala o seguinte: o resumo é amar o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós vemos que ser filho de Deus é amar a Deus. O principal propósito é amarmos a Deus acima de todas as coisas, ou com todo o nosso coração, nossa alma, nosso espírito. E então, por amarmos a Deus, e nós sabemos que o nosso amor por Deus é fruto do amor de Deus por nós, é que então nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós vemos que existe esse senso de comunidade em amar a Deus, em amar o próximo. Somos seres sociáveis, porque a fidelidade a Deus requer uma vida em comunidade. Deus não nos chamou para sermos crentes isolados. Deus não nos chamou para vivermos como o ermitão, aquele que vive andando por aí sozinho, pelos desertos da vida. Deus nos chamou para vivermos em comunidade. Por quê? Porque a comunhão com Deus e com o próximo é um propósito divino.
O que Neemias estava levantando no povo de Deus era esse senso de comunidade. O que ele estava erguendo, gastando os seus recursos, suas habilidades, seu tempo, era isso, o senso de comunidade. Porque ao longo da história, ao longo da Bíblia Sagrada, das histórias bíblicas, nós encontramos que a comunhão é um propósito divino. Dentro deste senso de comunidade, nós temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, temos um mau costume de encarar a igreja como uma experiência de consumo. Há um erro que nós podemos cometer muito facilmente, é encarar a igreja como uma experiência de consumo. E por várias pregações nós já mencionamos isso. A igreja não é para ser consumida, como se eu fosse um consumidor. Vocês não são plateia. Por mais que estejam sentados ouvindo, o que nós cremos é que o Espírito de Deus, ele está agindo em mim e em vocês. De que o Espírito de Deus está agindo durante o culto de adoração. E nós vemos então que nós não podemos tratar a igreja como uma experiência de consumo. Exemplo, se a congregação não atende os meus desejos, eu vou atrás de outra igreja que atenda os meus desejos. Mas a pergunta não é o quanto o que existe nos meus desejos. A pergunta certa é: a igreja em que estou é uma igreja bíblica? A igreja em que estou, ela prega o evangelho? A igreja em que estou, ela enfrenta os desafios de comunidade, enfrenta os desafios de comunhão? Se a resposta for sim, então o problema não é a igreja, o problema é que eu tenho uma experiência de consumo, e quando a igreja não atende ao meu consumo, eu vou procurar outra igreja, que provavelmente vai acontecer a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e depois a mesma coisa. Então nós vemos que precisamos deste senso de comunidade, e entender que a igreja é um propósito divino, e não simplesmente um consumo individual. A igreja não pode ser um lugar que apenas vamos aos domingos, mas o evangelho deve ser o centro da nossa vida, e a igreja é onde nós vamos ser expostos ao evangelho. Então não é um lugar que eu frequento aos domingos, mas principalmente como seres sociáveis, Deus tem nos chamado à comunhão com Ele, e à comunhão uns com os outros. Era esse o propósito de Neemias, que também nós precisamos, e continuamos neste desafio de continuarmos neste propósito, enfrentarmos a comunhão como algo divino. E dentro desta intenção, Neemias, ele edifica casas, ele restaura os muros, ele organiza o governo civil, ele organiza o governo militar, ele quer deixar o ambiente propício para que as pessoas possam viver como o povo de Deus. E é a mesma coisa que nós encontramos hoje na nossa congregação. É um ambiente onde o evangelho vai ser exposto, ele vai ser pregado, nós vamos ser confrontados, mas como diz a Escritura, seremos consolados e também edificados, e poderemos viver uns com os outros. E algumas dicas podem ser úteis para este senso de comunidade, parafraseando a experiência de Neemias. O que ele diz: saiam das cidades ao redor e venham morar dentro de Jerusalém. Venham para junto ao templo, venham para junto aonde o povo de Deus está realizando toda esta tarefa árdua. Então, algumas dicas. Se possível, more perto da comunidade. Se possível, more em um local onde você possa, de alguma maneira, conviver mais com seus irmãos, estar mais presente na vida uns dos outros. Também se envolva com os demais membros e suas famílias. Talvez morar perto no momento não seja uma opção, mas pense nisso. Porém, se ainda não for possível, se envolva com os outros membros e com as suas famílias. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a nos fortalecermos. Ainda que o mundo odeia a Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho, todavia eu encontro na comunidade um reduto, um local onde eu sei que as mesmas pessoas estão ali servindo a Deus, servindo a comunidade, servindo uns aos outros, porque amam a Deus, e dessa forma nós podemos nos fortalecer. Não significa se excluir do mundo, não, mas se fortaleça os membros e as suas famílias em comunhão uns com os outros. Terceira dica: o que acontece no culto
deve guiar a vida durante a semana. Como eu falei, nessa experiência consumista de culto, nós podemos achar que vir aos domingos de manhã é tudo o que nós precisamos, mas é ao contrário. O que acontece no culto deve guiar a nossa semana. Como, por exemplo, o que nós vemos no culto? Orações, leituras bíblicas, a pregação do Evangelho, a comunhão com Deus e a comunhão com os filhos de Deus. Então, na minha semana, ela deve ter um reflexo do meu culto. Eu tenho que ter orações, leitura bíblica, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que ter comunhão com Deus e eu também tenho que ter comunhão com os filhos de Deus. Portanto, a comunhão com os filhos de Deus e com Deus não se resume somente ao culto. E por que tudo isso? Porque Deus vai nos tornando melhores discípulos através da vida em comunidade. Porque quando eu estou vivendo em comunidade, eu começo a enxergar os erros e os acertos dos meus irmãos. Eu começo a enxergar como eles criam seus filhos. Eu começo a enxergar como os cônjuges vivem. Eu começo a enxergar como eles lidam com os não crentes. Eu começo a enxergar como eles lidam com seus familiares. E eu começo a olhar para isso e entender e compreender como que é ser um filho de Deus, como que vive uma família de um filho de Deus, como que vive um casal de um filho de Deus, como os pais criam seus filhos para a glória de Deus. E é por isso então que eu me torno um melhor discípulo de Cristo, porque eu estou nesta vida de comunidade. Então, a primeira aplicação é: viva em comunidade. Segunda aplicação, dentro ainda deste propósito, se trata mais de um ambiente mais abrangente. O destino da religião em nossa sociedade está diretamente ligado ao destino da família, e o destino da família está unido ao destino da comunidade. Nós vemos que cada vez mais a religião, ela está longe do meio principal da sociedade. E por isso é que nós entendemos que o destino da religião está diretamente ligado ao destino da família. Porque é a raiz, ou como dizem, é a célula-mãe da sociedade, é a família. E se nós não preservarmos a mensagem do Evangelho, o amar a Deus, o conhecer a Deus nas nossas famílias, automaticamente isso será excluído da sociedade através da religião. Mas nós também só seremos desafiados a sermos melhores pais, melhores cônjuges, melhores filhos, melhores irmãos em Cristo, se vivermos em comunidade. Então nós temos, digamos assim, este triângulo que está interligado: religião, família e comunidade cristã. E nós precisamos entender o quão isso é importante. A religião, ela só pode ser vivida em comunidade. Você não pode viver uma religião isolado. Não existe uma religião que pressupõe o isolamento pessoal. Mesmo aqueles que se isolam, sejam em mosteiros, sejam em algum segmento ou em alguma outra forma de enxergar a religião, eles estão juntos, eles estão em comunidade. Quando tanto a família como a comunidade falham ou se fragmentam, a transmissão da fé cristã para as gerações seguintes torna-se mais difícil. Se, como comunidade, nós falharmos em transmitir a mensagem do Evangelho às próximas gerações, nós falharmos em transmitir o Evangelho às nossas famílias, isso será excluído da própria sociedade. Se nós falharmos neste ponto em transmitirmos a fé cristã, em vivermos esta fé cristã, provavelmente a sociedade não saberá, em algumas gerações, o que é ser um cristão. Basta que uma geração fracasse ao passar adiante uma determinada tradição, que essa tradição desaparecerá daquela família e, por conseguinte, da comunidade e, por conseguinte, da sociedade. Se nós temos uma determinada tradição e essa tradição ela não é passada para as próximas gerações,
Daqui a algum tempo, no futuro, ela simplesmente não existirá mais. Agora, parafraseando isso para o Evangelho, se nós não fortalecermos a nossa comunidade, que vive através de famílias, ou seja, você tem o objetivo, o propósito, você tem o dever de fortalecer a sua família na fé cristã. Famílias fortalecidas fortalecerão a comunidade cristã. A comunidade cristã fortalecida, ela transmitirá à sociedade a fé cristã. E então, nós assim poderemos viver em uma sociedade que não é tão oposta ao Evangelho. Por isso, eu tenho a primeira proposta. Se alguma renovação autêntica, ela deve ocorrer, deverá vir das famílias e das comunidades locais. É o que Neemias ele está dizendo ali, e nos lembramos quando ele fala acerca da segurança. Não é porque existem guardas na cidade que você não vai guardar a sua casa. Não diga que o dever de guardar a sua casa é de outra pessoa, ele é seu. Então, o dever de cuidar da sua família, de guiá-los no Evangelho, é seu. E a comunidade vai ser um apoio para a sua família. Mas no momento em que as famílias estão sendo guiadas pelo Evangelho, a comunidade como um todo também será fortalecida. Por isso então, se uma renovação na sociedade, ela deverá ocorrer, ela tem que começar pelas famílias. Há um texto que eu coloquei durante essa semana no grupo da igreja, de uma recomendação do nosso pastor de um livro, e eu separei aquele trechinho que dizia assim: transforme sua casa em um mosteiro doméstico. Transforme a sua casa em um local de adoração. Transforme a sua casa em um local seguro, onde a fé cristã pode ser vivida. De que maneira? Assim como a vida em um mosteiro ela é dedicada para Deus, a casa da família cristã também deve ser dedicada para Deus. Se no mosteiro ali é um ambiente seguro, é um ambiente dedicado para honrar a Deus, glorificar a Deus, aprender sobre Deus, nós precisamos parafrasear este ambiente e fazer de cada casa um mosteiro doméstico, um local onde nós estamos seguros. O mundo pode ser hostil ao Evangelho, mas a minha casa não. A minha casa é um local onde o Evangelho ele vai ter espaço e ele vai ser vivido com toda a segurança. É neste sentido. Por isso, precisamos viver as nossas rotinas diárias. Assim como no mosteiro, eles levantam de madrugada, eles oram, eles meditam nas Escrituras, eles trabalham, eles oram, eles meditam nas Escrituras, eles trabalham, eles oram, eles meditam nas Escrituras. Ali, como há um ambiente de rotina diária, nós precisamos transmitir esse ambiente, garantindo que as nossas famílias se estruturem na missão de conhecer e servir a Deus, de forma clara para todos os membros do lar, principalmente os mais novos. Ou seja, precisamos manter também rotinas diárias que mostrem o quanto nós amamos a Deus, principalmente transmitindo isso para os mais novos. A nossa vida, a nossa rotina, ela deve se estruturar de uma forma clara, que todos os membros entendam que o propósito da família é glorificar a Deus, e que em cada casa isso é priorizado. Precisamos então que todos os membros da família percebam que levamos a igreja a sério, a comunhão com os irmãos a sério, que servir a Deus é algo sério. Por quê? Porque a nossa rotina diária nos mostra isso, que aquilo que nós vivemos e que nós fazemos, ele está focado em glorificar a Deus, em valorizar a igreja, em estar em comunhão uns com os outros. Então, a segunda aplicação se trata sobre isso. Uma sociedade só será fortalecida de famílias fortalecidas, e a comunidade faz parte como um papel muito importante. Por último, e em terceiro lugar, o que a ADJB, o que a Congregação do Jardim Botânico tem feito para promover a comunhão? O que nós temos, usando Neemias como nosso grande exemplo, tentado fazer dentro das nossas forças e possibilidades para desenvolver e promover a comunhão? Em primeiro lugar,
como mencionei, o culto é o ponto principal. É aqui em que nós somos expostos ao Evangelho e é aqui que nós respondemos ao Evangelho. Então, o que nós fazemos com o vídeo de abertura? O culto é o ponto principal. Se, também mencionei no texto que eu botei ao longo da semana, se nós, por qualquer motivo, desprezamos o culto, a mensagem que nós estamos passando é que ele não é central na nossa vida. E para a congregação, nós temos isso. Ele é o ponto central. Temos também os nossos PGs, os nossos grupos de crescimento em comunhão. É uma ferramenta que nós estamos usando para promover a comunhão, o amadurecimento cristão, de um para com os outros. Por quê? Como eu vou saber o quanto meu irmão entende do Evangelho ou o quanto ele tem problemas na sua vida particular? Somente se eu estiver em comunhão. E o PG, o nosso grupo de crescimento, ele tem esse propósito. E é notório, todos nós sabemos que nem metade da igreja, no momento, está participando dos nossos PGs. E eu aproveito agora e convoco vocês. Eu faço um pedido encarecidamente. Se preocupem com seus PGs, se preocupem com a comunhão com os irmãos, gastem um dia na semana, gastem algumas horas do seu dia naquela semana para você estar em comunhão com seus irmãos, edificando a vida deles e sendo edificados por eles também, porque este é o propósito, um grupo de crescimento em comunhão. Ainda, em terceiro lugar, a congregação do Jardim Botânico, ela tem grupos de apoio, que são grupos de homens, grupos de mulheres, grupo de mentoramento e agora também, mais recentemente, o grupo de leitura dos casais. É isso que, a semelhança de Neemias, nós estamos fazendo. Nós estamos montando a nossa estratégia simplesmente do ponto de vista que nós oramos, nós jejuamos, como a igreja fez ontem, nós nos consagramos, nós buscamos a Deus e pedimos: Senhor, nos guia, nos orienta, nos mostra, que nós não venhamos fazer simplesmente do braço humano, que nós não venhamos simplesmente fazer das nossas próprias forças, porque toda vez em que a comunhão ela é forçada, ela é impositiva, do ponto de vista do constrangimento, geralmente dura pouco. Eu posso constranger alguém a vir ao PG, ok, mas isso daí vai acontecer talvez 1, 2 reuniões, depois vai sumir de novo. Então o que nós temos feito é proposto e colocado em prática estas ferramentas, e os grupos de apoio são grupos mais segmentados que têm possibilitado com que nós possamos desenvolver ali a comunhão com os grupos determinados. Os homens, eles podem, na reunião de homens, tratar coisas que do púlpito nós não podemos tratar. As mulheres, a semelhança, elas podem falar coisas nas reuniões de mulheres que talvez do púlpito nós não possamos tratar. O grupo de casais o grupo de leitura de casais, ele é focado também para este objetivo. Coisas que nós não podemos falar do púlpito, que talvez nem mesmo no PG, por algumas questões, mas lá no grupo de casais nós podemos também tratar. E o grupo de mentoreamento tem o objetivo o quê? De amadurecer novas lideranças. Por quê? Se estamos falando de gerações futuras, de uma sociedade transformada, nós não podemos pensar que somos nós, que é apenas o nosso tempo, mas nós estamos falando para as próximas gerações. A liderança desta igreja, ela provavelmente está aí nos braços de vocês, são os filhos e filhas de vocês. Ela provavelmente são talvez ainda alguns que nem nasceram, e nós sabemos que nós passaremos, mas a igreja sempre permanecerá, porque a igreja não depende de nós, ela depende do próprio Deus. Em quarto lugar, promovemos e incentivamos a vida em comunidade entre os membros. E todo aquele que veio para esta congregação é ciente disso, que há uma promoção de comunhão entre os membros. E eu citei aqui alguns exemplos: visita nas casas uns dos outros, passeios, amadurecimento da fraternidade entre os filhos dos irmãos e mais algumas coisas. Então, a congregação ela tem ferramentas para que você, para que eu, para que nós possamos viver em comunidade. Porém, esta comunidade não pode estar baseado na semelhança de condição financeira, na questão social, ou na questão de profissões, na questão de idade. Não, essa comunhão ela deve ser desenvolvida uns com os outros, e um com todos, e todos com um.
Então não existe porque eu sou mais novo, eu não tenho nada com os mais velhos. Não existe porque eu sou motorista de ônibus. Se vocês não sabem, eu sou motorista de ônibus. Então, se não tem nenhum motorista de ônibus aqui, eu vou sentar no meu lugar, ficar no meu cantinho. Não é por profissão. Não é por questão social, não é por questão financeira. Há algo que nos une. E nós só somos comunidade do povo de Deus porque nós servimos ao mesmo Deus. Porque somos filhos de Deus. Então, se você está aqui, é porque Deus tem chamado e colocado você aqui. Não pense que é apenas um mero desejo humano. Mas sim, nós cremos fielmente que Deus está nos formando como comunidade cristã. Para que possamos fortalecer as nossas famílias. E assim, fortalecermos uma sociedade que é anticristã. Ainda dentro do último ponto, vivemos nesta sociedade hostil à fé cristã. Por isso, precisamos nos fortalecer em pequenas comunidades ou igrejas locais, aonde nós podemos nos apoiar, pedir ajuda e nos fortalecermos para exercermos o nosso cristianismo com ousadia e confiança. O mundo, a sociedade, é hostil à fé cristã, mas os meus irmãos não. Mas a minha igreja não. Então, é onde nós podemos, nestas igrejas locais, nestes pequenos locais, nestes pequenos redutos dentro da sociedade, que nós podemos nos fortalecer, nos apoiar, pedirmos ajuda e ainda assim exercermos o nosso cristianismo com toda ousadia e confiança. Mas irmão Israel, é para a gente fazer um pequeno espaço onde nós estamos excluídos da sociedade? Não, é um pequeno espaço onde nós nos fortalecemos uns aos outros, para então irmos à sociedade, para então ao final do culto sermos enviados à sociedade e vivermos o nosso evangelho. Então, todos devem saber que quando formos afrontados e perseguidos, se talvez no seu trabalho, na sua faculdade, talvez até mesmo no meio da sua família, ou no meio social onde você vive, não há espaço para a fé cristã, você é afrontado, você é perseguido, todavia, existe uma pequena aldeia, onde Deus nos colocou, e essa aldeia se chama Jardim Botânico, e é o nosso lugar de refúgio. É aqui que nós podemos ser totalmente transparentes e totalmente sinceros uns com os outros. Não precisamos ter medo dos nossos pecados, não precisamos ter medo das nossas fraquezas, porque a gente sabe que todos nós somos filhos de Deus, e só somos filhos de Deus por causa de Deus e não por nossa causa. Por isso, precisamos saber que se Cristo não for o Senhor reinante em nosso coração, nenhuma comunidade fará sentido. Não adianta haver um avivamento espiritual na nossa congregação se o meu coração continua duro, se o meu coração ele não ama Cristo, se no meu coração Cristo não reina. Então, em último lugar, eu gostaria de deixar que existe a sociedade, existe a família, existe a comunidade, mas também existe o meu coração. E nós precisamos cuidar do nosso coração. Cristo precisa reinar nos nossos corações, para que nós possamos ser bênção na nossa família, bênção na nossa comunidade e bênção na sociedade em que nós estamos vivendo. A linha que separa o bem do mal, ela corre dentro do nosso coração. E somente se Cristo é o Senhor da nossa vida, nós quebraremos essa linha do mal. E então, ainda que pecadores arrependidos, pecadores redimidos, mas ainda assim nós sabemos que Cristo precisa reinar no nosso coração, porque nós temos a tendência a irmos para o pecado. E a comunidade, a família ou a sociedade não pode nos salvar do pecado. Apenas Cristo nos salva do pecado. E se Cristo reina em nós, nós não teremos problema nenhum em estarmos em comunhão com aqueles em que Cristo também está reinando no coração deles. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele nos guie, que Ele nos oriente, que o Senhor, Ele traga aos nossos corações esse senso de urgência, esse desejo por estarmos diante da presença dEle, mas também diante da presença uns dos outros. Amém? Deus, nessa manhã, te damos graça primeiramente, Senhor, pelos teus filhos, pelos meus irmãos,
pelas crianças de colo, pelos adultos, pelos adolescentes, pelos idosos, por todos aqueles que neste domingo de manhã separou o seu tempo para vir até aqui. Eu sei, ó Pai, que o desejo não surgiu apenas do coração deles. E também quero crer que eles não vieram aqui no piloto automático, como mais um domingo em que eu preciso cumprir uma carga religiosa. Não. Mas eu quero crer, Senhor, que Tu trouxeste a cada um dos Teus filhos aqui por Tua vontade, para Te honrar, para Te glorificar, para Te adorar e para ouvir o Teu Evangelho. Eu não creio, Senhor, que existe uma coincidência em nós estarmos aqui ouvindo essa palavra nessa manhã. Essa palavra que ela falou muito ao meu coração, e eu quero crer que também falou ao coração dos Teus filhos neste local. Assim como há séculos atrás, talvez milênios, o Teu filho Neemias foi levantado e usado por Ti para realizar aquela grande obra na qual ele não podia parar. Coloca em nós este mesmo desejo, Senhor. A vida da igreja é uma obra que não pode parar, e que ela não depende apenas de uma pessoa, de duas, de 5, de 10, ela depende de cada um de nós. Mas, ó Deus, se cada um no seu coração não Te amar mais, não Te desejar mais, não Te honrar mais, talvez nada aqui fará sentido. Talvez nós possamos ver nas próximas décadas que muitos dos nossos irmãos acabaram fraquejando, fracassando, abandonando a fé, porque apesar de tudo isso, apesar das ferramentas que estavam disponíveis, ainda assim, Senhor, o problema não era as ferramentas, não era a igreja, não era a família. O problema é que nós não Te amávamos como deveríamos amar. O problema é que Tu não reinava em nosso coração. Então, mais do que tudo, eu Te peço, Senhor, transforma os nossos corações dessa manhã, para que nós possamos ser bênção no nosso lar, bênção na nossa igreja e bênção em uma sociedade que está aí todos os dias nos desafiando. Eu Te peço, ó Deus, que Tu, através do Teu Espírito Santo, ao longo desta semana, trabalhe em nós, mostre a nós tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a corrigir, tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer para a glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja, para o bem do Teu povo. Eu Te peço, ó Deus, que nesta manhã, como comunidade, como povo de Deus, em que nós estamos reunidos, nós venhamos Te dar honra, venhamos Te dar glória, venhamos Te engrandecer, porque acima de tudo Tu és digno, e se Tu nos trouxeste até este lugar, se Tu nos converteste, é porque há da parte do Senhor um propósito para a nossa vida, e nós precisamos responder ao Teu chamado, e é isso que nós fazemos agora, em nome de Cristo Jesus. O povo de Deus diz amém.